questão da possibilidade de bolsas não serem pagas, sobre isso. Eu vou pedir licença a vocês, porque a gente está sendo visto pela internet. Então, eu vou falar um pouco do CNPq antes da gente entrar efetivamente na questão dos recursos, tá? Para que as pessoas possam entender, eventualmente, a história do CNPq, a importância do CNPq. Então, eu vou pedir licença a vocês e vou começar falando disso, se vocês me permitirem. Tá? Vamos ver, eu imagino que seja assim. Isso. Pois bem, o CNPq, ou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é uma fundação pública do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que é destinada ao fomento da pesquisa científica e tecnológica e à formação de recursos humanos para a pesquisa no país. O CNPq foi criado em 1951, e eu tenho aqui um slide, digamos, histórico disso, tá? Ele foi criado pela lei 1310, de 15 de janeiro de 1951, e foi transformada em fundação pública em novembro de 1974. A imagem que vocês veem à esquerda é a posse do primeiro presidente do CNPq e o grande mentor da criação do CNPq, que foi o almirante Álvaro Alberto. Tá? Na foto da direita, o que a gente vê é a posse de um dos conselheiros do primeiro Conselho Deliberativo do CNPq, mas um conselheiro destacado, que é o físico César Lattes, que eu tenho certeza que muitas pessoas no Brasil já ouviram falar. Tá certo? Pois bem, o CNPq atua dentro da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que prevê 5 pilares fundamentais, tá, para a promoção da pesquisa, desenvolvimento e inovação no país. Tá? Bom, que são, como está dito ali, promoção da pesquisa científica base e tecnológica, a modernização e ampliação da infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação, a ampliação do financiamento para o desenvolvimento de ciência, tecnologia e informação, a formação, atração e fixação de recursos humanos, e eu vou me permitir insistir na questão de fixação de recursos humanos, que é uma coisa que às vezes as pessoas não prestam atenção e que é absolutamente fundamental no nosso país hoje em dia. Nós estamos falando ali das coisas como bolsas de pós-doutorado, ou seja, você recebe um recém-doutor e tipicamente hoje ele não consegue o emprego imediatamente se você não tiver uma maneira de mantê-lo atuando nas nossas instituições, ele vai embora, tá? E isso está acontecendo. Tá? Bom, e a promoção, da inovação tecnológica nas empresas. Tá? Fico feliz de ver aqui a Giana Sagasso, da CNI, tá certo? Que não vai me deixar mentir sozinho com relação a isso, né, Giana? Ok. Vejam, a missão específica do CNPq, conforme está no seu regimento, é promover e fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, bem como a inovação no país, e atuar na formulação de suas políticas, contribuindo para o avanço das fronteiras do conhecimento, o desenvolvimento sustentável e a soberania nacional. Os objetivos estratégicos sobre os quais o CNPq atua compreendem contribuir para a formação de cidadãos qualificados em ciência, tecnologia e inovação, contribuir para a geração de conhecimentos, novas tecnologias e processos inovadores, fazer com que o Brasil esteja em destaque entre os países inovadores. A gente faz isso atuando de uma forma transversal na promoção da pesquisa e na formação e na capacitação de pessoas. A gente deve incentivar mobilidade internacional, tanto de estudantes quanto pesquisadores. E, em última análise, né, a gente quer que com que ciência, tecnologia e inovação impulsionem o desenvolvimento tecnológico e social, a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade no nosso país. Vejam, a visão de futuro do CNPq é que o CNPq quer ser uma instituição de reconhecida excelência na promoção da ciência, da tecnologia e da inovação como elementos centrais do pleno desenvolvimento da nação brasileira. Vocês vão me permitir, bom, eu estou no CNPq, como presidente do CNPq há pouco tempo, então eu não estou jogando confete em mim mesmo, tá? O que se percebe dentro do país e fora do país é que a marca CNPq é reconhecida e respeitada em todo o mundo. Tá? Vejam, os valores que nós preconizamos são inovação, o avanço das fronteiras do conhecimento, a valorização das pessoas, uma atitude e um pensamento prospectivo, ética e transparência,
para que se possa fazer apropriação social do conhecimento e que tenhamos qualidade nas avaliações de mérito que nós fazemos. Vejam, eu coloquei esse slide, que é uma tentativa de mostrar aonde exatamente está o nicho fundamental que o CNPq atua. Tá? Uma forma de se fazer isso é o que é chamada da escala de TRL, tá certo? Isso é uma escala da NASA, o nome em inglês está ali, que essencialmente a escala de TRL mede a maturidade de uma tecnologia. Ou seja, quando uma coisa extremamente embrionária, uma ideia, uma pesquisa básica, estamos lá em TRL 1, enquanto o TRL 9 é um produto certificado entregue no mercado. Percebam o seguinte, se fala muito aqui no Brasil, e é importante isso, que o trabalho de pesquisa e desenvolvimento eventualmente leve a uma geração de riquezas que contribua para o bem-estar da população. No fundo, onde a gente quer chegar é ter produtos inovadores que vão contribuir de forma positiva para a geração de riquezas do nosso país. O CNPq atua na parte de baixo da escala de TRL. Agora, vocês têm que compreender que isso é uma cadeia, tá? Você não vai chegar lá no final de ter um produto inovador que gera riqueza para o país se você não gerar conhecimento científico, se você não fizer a pesquisa inicial. A pesquisa inicial é a base de tudo. Se nós não fizermos isso, não tem solução, tá? Não vai ter inovação, não vai ter geração de riquezas. E é lá que o CNPq atua. À medida que a gente vai avançando, ou que a maturidade da tecnologia vai avançando, existem outros atores importantes, como está citado ali, a FINEP, o BNDES, que são extremamente importantes nessa cadeia e nesse processo. Tá? E é claro, no final, lá, na hora de colocar o produto no mercado, não é o Estado, são as empresas que vão fazer. Tá? De novo, nós, o CNPq, estamos lá no início da cadeia, na geração do conhecimento e estamos tentando, né, na realidade, em colaboração com a indústria nacional, trabalhar um pouco já na inovação e, novamente, eu vou ser obrigado a citar a Giana aqui, tá? Quer dizer, eu tenho certeza que ela vai concordar com o que eu estou falando, tá? Vejam, senhoras e senhores, o CNPq é a única agência de fomento que tem estrutura para operar em escala e em todo o território nacional, com todos os atores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Tá? Bom, para que as pessoas entendam como funciona, ou como é o processo do CNPq fomentar esse trabalho dele. Bom, o CNPq é centrado nos projetos de pesquisa, é centrado na atuação dos pesquisadores que coordenam esses projetos de pesquisa, que tipicamente são pesquisadores, digamos assim, com a senioridade suficiente em nosso país. Essas pessoas submetem projetos de pesquisa, esses projetos são avaliados quanto ao mérito. Isso não é uma avaliação que o CNPq faz, isso é uma avaliação que é feita pela comunidade científica. Tá? Existem os chamados CEAs, os comitês de assessoramento, em todas as áreas do conhecimento, que são essas pessoas que são membros da comunidade, que fazem aquela avaliação do mérito científico, apoiando tanto pesquisa básica quanto pesquisa tecnológica. Para aqueles processos que são meritórios, tá certo? O CNPq pode fornecer auxílios, e auxílio significa capital e custeio, ou seja, recurso de capital e custeio, ou bolsas em diversas modalidades. São ao todo 27 modalidades de bolsa que o CNPq pratica. Eu tenho aqui algumas delas apenas. Eu não vou chamar de mais importantes, não é isso, mas são as que têm o maior número de bolsistas ou que têm mais recursos, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Tá? Por exemplo, na minha primeira lá, são as bolsas que eu chamaria de iniciação científica e de iniciação tecnológica industrial, incluindo aí nesse bolo a questão da iniciação científica júnior, ou seja, tudo que tem a ver com pessoas até o nível de graduação. Tá? Veja, essas bolsas são tipicamente de 12 meses, e a gente tem da ordem de 44 mil bolsistas apoiados, e aqui na última coluna tem o valor da bolsa. Claro,
R$ 100 é a iniciação científica júnior, que é o menino que está lá no ensino médio, às vezes no ensino fundamental, ou R$ 400 são os estudantes de graduação. E vai por aí, as bolsas de mestrado, as bolsas de doutorado, já mencionei, não vou insistir muito, né, mas é muito importante a questão do pós-doutorado, na questão da fixação dos nossos pesquisadores no país, as bolsas de produtividade, etc. Veja, eu não vou perder tempo com isso, no sentido de que os slides vão estar disponíveis, tá? E se vocês quiserem consultar. Pois bem, isso aqui é, usando o orçamento de 2018, que é o último ano fechado, vamos dizer assim, tá? O que o CNPq investiu naquelas modalidades de bolsa, e os valores aí estão em milhões de reais, tá certo? Então, nas bolsas de produtividade, nas bolsas de doutorado, mestrado. A única coisa que eu vou destacar é a questão das bolsas no exterior, tá? Que grande parte desse recurso, se eu puder, eu... Muito obrigado, deputado. Veja, a questão das bolsas no exterior, em que uma grande parcela disso ainda é do programa Ciências Sem Fronteiras, que é um programa que não existe mais, tá certo? E que está acabando, só mencionando isso, tá ok? De novo, os valores estão aí, a gente está à disposição para falar desses valores, tá? Vejam, isso aqui agora ainda é usando os dados de 2018, porque é o ano fechado que a gente tem, tá? É todo o recurso investido pelo CNPq, ou operado pelo CNPq, se vocês me permitirem falar assim, em fomento e bolsas. Não só bolsas, mas bolsas e fomento. Isso não inclui só recursos do orçamento próprio do CNPq, não, tá? Isso inclui recursos do orçamento próprio do CNPq e de outros entes públicos que o CNPq opera recursos. Por exemplo, o Fundo Nacional de Saúde, o CNPq no ano passado operou mais de 66 milhões do Fundo Nacional de Saúde. Programas como o PPSUS, tá? E coisas do gênero foram operadas pelo CNPq. Para vocês terem ideia, né, da ordem de 15,5% desses recursos foram para a área de engenharias, da ordem de 19% para ciências exatas e da terra, ou seja, física, química, matemática. Me desculpem. 12% para a saúde, 17 e poucos por cento para ciências biológicas, etc. Esse é o retrato do que foi operado de fomento e de bolsas pelo CNPq no ano de 2018, de todos os entes públicos com quem a gente colabora. Isso aqui dá uma visão do mês de julho passado agora, tá? E a gente tem duas informações principais aqui. Do lado esquerdo, em azul, está o número de bolsistas em cada uma daquelas modalidades. IC é iniciação científica, PQ é produtividade em pesquisa, GM é mestrado no país, GD é doutorado no país e por aí afora. E à direita, tá, em verde, estão os recursos em cada uma daquelas modalidades de bolsa. Novamente, esses são valores reais, tá, de julho de 2019. O que eu vou chamar a atenção é aqui, se a gente pegar as bolsas de pesquisa, de pós-graduação e de iniciação científica, elas são da ordem de 93% do total de bolsistas apoiados, isso é da ordem de 80% dos recursos aplicados, tá? Isso porque bolsas no exterior, pós-doutorado, são bolsas mais caras, né? Bolsa de desenvolvimento tecnológico e industrial são bolsas mais caras, que não estão incluídas aí, tá? Bom, eu cheguei finalmente, né, aonde era que a gente queria chegar. Eu peço desculpas, eu gastei os meus 10 minutos antes falando isso, achei que era importante, espero que tenha sido esclarecedor para as pessoas, tá? Senhoras e senhores, isso é a lei orçamentária anual, tá? Isso é a lei que define o orçamento que nós estamos operando esse ano. Vamos deixar claro, essa lei orçamentária anual foi proposta pelo governo anterior, foi votada pelo Congresso anterior, tá certo? Veja, e eu discriminei aqui da forma que me pareceu melhor. A primeira linha lá, eu entendo, é a razão dessa audiência, são as bolsas, tá? O orçamento de 2019, de novo, eu insisto, isso é orçamento 2019, tá? Nos deu da ordem de 784 bilhões para bolsas. Isso é da ordem de 330 milhões a menos do que o CNPq precisa para honrar os compromissos que de grande parte já estavam assumidos, ou em sua grande maioria já estavam assumidos, tá? A outra coisa que eu gostaria de usar esse slide é o seguinte: muitas vezes as pessoas confundem as coisas e acho que a confusão nunca ajuda, tá? Eu tenho ido em eventos científicos que eu sou convidado e o principal objetivo é tentar explicar a situação, tá? Falar, mas foi contingenciamento. Não, vejam bem, houve contingenciamento no CNPq? Houve, tá aqui, ó.
Mas olha, não houve nenhum contingenciamento nas bolsas. Então, o déficit que nós temos nas bolsas não tem a ver com contingenciamento. É lei orçamentária anual. Significa o seguinte, para mudar isso, tem que haver um projeto de lei e o Congresso tem que votar uma nova lei que nos dê o crédito suplementar. É essa a situação. Tá? Bom, eu vou passar para o próximo slide. Só antes de passar, eu vou pedir, por favor, que vocês prestem atenção naquele primeiro número, 784 milhões, tá? Porque agora nós vamos falar especificamente das bolsas e vocês olharem, o primeiro número é ligeiramente diferente, tá? 770 milhões. Porque ali está listado a dotação de bolsas, o que é chamado no nosso jargão de fonte 100, tá? Ou seja, a fonte tesouro. A diferença entre esse número e o número anterior é da ordem de 14 milhões, que é o que é chamado fonte 281, que é o que permite hoje que o CNPq, por exemplo, receba recursos da CNI e implemente um programa extremamente importante, que é o programa Inova Talentos. Tá? Veja, com a emenda constitucional do teto, tá certo? Antigamente a fonte 281, o governo internalizava e isso somava ao teto. Com a emenda complementar do teto, não, isso impacta o nosso teto. Então, a gente precisa deixar uma margem ali, e essa é a diferença, tá? Para ser capaz de, por exemplo, receber recursos da CNI e implementar o Inova Talentos, tá certo? Receber recursos do SEBRAE e implementar os agentes, o ALI, né? Os agentes de inovação, tá? Veja, então é só essa a diferença. Portanto, na fonte tesouro, o CNPq tinha 770 milhões, tá? Para bolsas. Se a gente olhar tudo que já foi pago até o mês de julho, ou até a referência do mês de julho, percebam, o mês de julho foi pago no dia 5 de agosto, até o 5º dia útil de agosto. Eu honestamente já não lembro mais se foi 5 ou 6, tá? De qualquer forma. Então, referente até o mês de julho, se gastou 687 milhões. Se a gente subtrair a segunda coluna da primeira, sobram, nesse momento, 83 milhões e 500. A folha mensal de bolsas do CNPq é da ordem de 82 milhões e 500, tá? Então, quando a gente pagar agosto, ou seja, quando pagarmos as bolsas referentes ao mês de agosto, que vão ser pagas até o 5º dia útil de setembro, que deve ser dia 5 ou dia 6 de setembro, tá certo? Vai sobrar de saldo, na nossa rubrica de bolsas, R$1 milhão. Tá? Bom, portanto, se a gente pegar 82 milhões e 500, tá certo? São 4 meses que faltam para o ano, ou seja, as bolsas referentes a 4 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso dá a conta que está na imprensa, que todas as pessoas já sabem. Todo mundo sabe disso. A gente está falando isso desde o início do ano e eu sou obrigado a dizer isso. Vejam, não fui eu que falei isso. Quer dizer, o meu antecessor, que estava lá no início de janeiro, já falou isso. A primeira reunião que eu fiz com o nosso ministro, foi o nosso ministro que me disse que a gente tinha esse déficit. Quer dizer, então, eu não tive nem esse trabalho de ter que falar para ele, olha, nós temos um déficit. Ele já sabia disso e ele tem atuado desde então na tentativa da gente resolver esse problema. Então, esse é o déficit de 330 milhões. Claro, se a gente contabilizar agora com as continhas exatas que temos em caixa depois do pagamento da folha de agosto, 1 milhão, então, na realidade, o número exato está ali, é próximo de 329 milhões. É isso que eu tenho, essa é a questão das bolsas, essa é a questão que está, digamos assim, na imprensa, às vezes com boatos, na imprensa não boatos, mas tem o que está na imprensa e tem os boatos, não, o CNPq vai parar de pagar a bolsa. Vejam, evidentemente, se não houver uma forma de se recompor, vai parar de pagar a bolsa. Eu não posso executar um orçamento que eu não tenho, tá certo? Bom, é isso que eu tinha, eu já passei do meu tempo, deputado, eu vou parar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, tá? E eu estou à disposição para as perguntas. Muito obrigada, doutor João Azevedo, que nos fez uma apreciação, uma apresentação extremamente esclarecedora. Nós também sabemos os 330 milhões e eles foram publicamente negociados com o governo para que fosse votado a PLN 14. E daí surgiu um compromisso de suplementação orçamentária, porque nesse caso não era descontingenciamento. Não é. Como o senhor disse muito bem, assumido publicamente no plenário da Câmara, o que levou, inclusive, a votação unânime desse PLN. Então, só é para referendar a sua informação, que é de toda importância.
vou passar agora a palavra, com muito prazer, ao Dr. Júlio Semeghini, que já foi presidente dessa comissão e hoje é secretário do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Bem, bom dia a todos. A gente ontem, nós fizemos um alinhamento aí com o João, né? Mas eu quero aqui agradecer primeiro a deputada Margarida, a Sami, que na verdade são as autoras do requerimento, a todos os deputados que aprovaram e deputadas, saudar o nosso presidente Félix, que chegou aqui, está lá atrás. Não falaram que ele chegou, não chegou não, quem chegou é só o André, então me passaram a informação errada aqui. Nós temos 2 ex-ministros aqui na sala, também, e vários representantes da comunidade. Quero saudar toda a comunidade aqui em nome dos 2 ex-ministros, do Celso e do André, saudar a equipe toda daqui, inicialmente o João Azevedo, de quem tem tido uma parceria muito grande, tem se mostrado uma pessoa muito comprometida realmente com o CNPq. Vocês viram a paixão com que ele fala. Essa mesma paixão está aqui o nosso secretário Marcelo, que também, Morales, que está aqui representando também toda a equipe, junto com a professora Zaira. Saudar o Luiz Davidovich, tem sido um grande parceiro lá com toda a ABC, um orgulho enorme de ver a ABC atuando. E o Deu, que representa a SBPC, e que representam eles, na verdade, uma comunidade científica muito grande que nós temos. Olhar aqui na história, a gente vê pessoas que dão a vida pela ciência no Brasil, né? E é uma tristeza a gente perceber que nós estamos aqui discutindo esses 330 milhões. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui tem o deputado Gustavo, que na época, quando nós fomos daqui dessa comissão, nós reconstruímos os fundos setoriais, e eu estava vendo esses dias, os fundos que compõem o FNDCT, dos 12 ou 13 fundos, 8 nós estruturamos, inclusive o verde e amarelo, que é o que mais põe, de uma vez só, há uns anos atrás. Não vou ficar dando o nome de ex-presidente, porque não tem nada a ver. Essa comunidade, essa comunidade, ela é muito forte, ela se mobiliza, ela nunca dependeu de quem estivesse no governo, ela sempre se articulou, cada um se preservou com a sua posição política, é o que tem, mas acima de tudo é uma união muito forte da comunidade. A gente vê representado aqui que o Deu, em poucos dias, com uma liderança de várias pessoas, conseguiu, na verdade, juntar quase 1 milhão de assinaturas, né? Quero saudar também o Vitor Lipo, que chegou aqui agora, tem dado um apoio enorme com a frente parlamentar, uma das frentes parlamentares do setor. Pessoal, a apresentação do CNPq está dada pelo João. Esse número é concreto, é real, ele é transparente, todos têm essa informação desde o início de que nós assumimos esse governo. Não estamos aqui criticando nenhum governo anterior, não é o objetivo. O objetivo é realmente como nós vamos resolver. Mas eu quero dizer da decisão que o ministro Marcos Pontes, o Marcelo, eu e principalmente o João Azevedo, que é quem é o responsável por bancar isso tudo, assumiu no início desse governo. Nós não vamos cortar bolsa. Ou seja, nós tínhamos um déficit, na verdade, de 250 milhões. Déficit orçamentário, que estava na lei orçamentária que passou pelo Congresso, que foi colocada pelo governo anterior. E quando assumimos, no dia 5 ou 6, quando nós fomos fazer as contas do tamanho do prejuízo que nós tínhamos, nós ficamos sabendo que não era 250, eram 330. Porque os 82 do mês de dezembro do ano passado foi pago com os recursos orçamentários deste ano. Não há nada ilegal. Mas há, na verdade, um problema maior ainda, porque eu já sabia que não teria esse recurso. Então, prevendo que não teria esse recurso, era difícil deixar que o orçamento viesse a ter que pagar mais um mês ainda com um recurso, mais um mês do recurso deste ano orçamentário, referente ao ano de 2018. Bem, mas a decisão nossa, quando tudo isso foi identificado, não vamos cortar as bolsas agora. Vamos trabalhar para buscar os 330 milhões que nos faltam. É isso que a gente tem. Em várias reuniões com a comunidade científica, em várias na SBPC, em várias outras reuniões que o ministro teve, desde o começo, a primeira que ele teve no governo de transição, ele deixou claro isso e está trabalhando. A deputada Margarida falou uma coisa que, na verdade, é iniciativa da sensibilidade do próprio governo, do trabalho do nosso ministro, de todos, que na aprovação foi o PLN 04, Margarida, não é o 14, foi o 04. Na aprovação do PLN 04, na Comissão Mista de Orçamento, houve um acordo
iriam resolver 3 pendências orçamentárias para que fosse votado aquele. Uma das 3 era os 300, falaram em 310 ou 330 milhões, tanto faz, eram aqueles recursos orçamentários que seriam para concluir. Então nós estamos chegando nesse mês e o João está falando do que ele vai pagar agora, os 82 milhões desse mês. Na verdade, ele tem esses 82 milhões porque ele também já fez uma reestruturação numa série de outros recursos que ele tinha dentro do orçamento dele para que pudesse cumprir. Porque se vocês somarem os 887 que já tem com 82, dá 769 milhões. Na verdade, o João já conseguiu arranjar uns 50, 60 milhões na articulação do orçamento dele, de corte do dia a dia do CNPq. Portanto, o CNPq já está fazendo a sua contribuição de sacrifício para que pudesse reservar os 82 milhões para pagarmos agora, aproximadamente no dia 5, no 5º dia útil, pagarmos as bolsas. Já também tomou uma série de medidas para garantir as pessoas que estão fora do Brasil, para que a gente não pudesse deixar ninguém fora do Brasil com dúvidas sobre se teria ou não o seu recurso, uma insegurança muito grande no final de um trabalho que essas pessoas vivem. Portanto, nós estamos todos na mesma luta para conseguir os 330 milhões. E quero deixar claro para vocês aqui, nós também no Ministério, está aqui representando a toda a diretoria de orçamento nosso, a Flávia, nós também estamos fazendo uma reestruturação e cortando uma série de coisas, como já fez o CNPq, para poder colaborar caso a gente não tenha isso, para ter uma parte desse recurso também. E nós estamos negociando com o governo a outra parte para completar. Então nós estamos, desde o início desse governo, tomando o compromisso de que vamos cumprir o atendimento da Bolsa. No entanto, chegou agora a hora de saber se nós vamos ou de onde virão esses recursos. Eu quero dizer que tive 2 reuniões já com a deputada Joyce. Antes de ontem mesmo, hoje é quarta, na segunda-feira, mas na terça foi publicado o que ela disse numa segunda-feira, de que estão prevendo a liberação desse recurso para cumprir o acordo, que é um recurso proveniente de uma outra arrecadação que era não prevista e que eles conseguiriam repassar. Bem, nós não temos mais nem tempo, porque se entrar um novo PLN, até sair tudo, nós já não vamos ter o recurso. Então, nós, dentro do Ministério do MCTIC, estamos fazendo um arranjo para que, caso a gente vá conseguindo o dinheiro, a gente tire de outro lugar que já possa ter, aí a gente, por um decreto ou qualquer coisa nossa interna, a gente já desloca e vamos começar a pagar isso daí. Portanto, se nós tivermos a garantia de que em qualquer período desse ano a gente vai receber esse dinheiro, a gente consegue tirar de outros compromissos, instituto, inclusive de instituições nossas, que aqui tem representantes participando, para que a gente possa só remanejar dentro da nossa autonomia orçamentária, para que a gente não atrase a Bolsa. Então, essa é a decisão que o Ministério da Ciência e Tecnologia tomou, desde o primeiro dia, apoiada não só pelo presidente, mas por toda a diretoria e pelo Conselho do CNPq, que sabe a responsabilidade que tem, caso venha a faltar o recurso. Então, nós estamos todos alinhados na mesma busca. Como é que nós vamos buscar esse recurso que falta para a gente completar o ano? No entanto, com essa experiência que a gente teve desse ano e pela força que tem a comunidade científica e pelo carinho com que o ministro Marcos Pontes tem trabalhado, a gente já tem uma boa notícia. No orçamento do ano que vem, a gente já tem os recursos para as bolsas. Então, nós já, ao construirmos o orçamento do ano que vem, a gente já está construindo, na modalidade de bolsas, um dinheiro que depois não poderá nem sequer ser mexido, para a gente garantir que não tenha esse sofrimento. A gente não pode fazer com que a comunidade gaste tanto do seu tempo, e nós também no Executivo, e vocês parlamentares, discutindo 300 milhões para a gente acabar de pagar as bolsas no país. Quer dizer, não é isso que a gente quer gastar o ano avançando, fazendo as parcerias, buscando a parceria com a iniciativa privada, como o João tem feito, com toda a equipe. Nós queremos avançar. Então, esse ano, a gente já percebendo isso, a gente começou a construir o orçamento de maneira diferente, começou a construindo pelas bolsas. Nós já temos lá, faltam uns 80, 90 milhões, acho só, né, João, para o ano que vem, mas a gente está muito perto de fechar e a gente quer aí sim, com o apoio do Congresso, na hora que for tramitar aqui a PILOA do ano de 2020, a gente só acabar de fazer o ajuste para o número exato que o CNPq der e vocês vão conhecer o que ele tem que fazer no mínimo com as bolsas e a gente completar já no orçamento, para que esse dinheiro fique separado de qualquer situação que vive o Brasil. Eu me lembro, no início da minha vida parlamentar, que nós não tínhamos nem sequer uma garantia dos recursos. Recurso de bolsa naquela vez demorava 6 meses, saía depois no meio do ano, outras a gente pagava o começo no fim do ano. Então as pessoas tinham uma dificuldade enorme. Então, a
gente tem que manter essa regularidade. Temos duas coisas para a gente conquistar para concluir. Primeiro, concluímos agora no PILOA, que vai ser encaminhado essa semana durante a sua tramitação, o valor que a gente quer para as bolsas. Garantir, para que aí a gente trabalhe com a comunidade para poder avançar e não ficar perdendo tanto tempo em busca dos recursos para garantir e não dar incerteza para as pessoas que vivem dessa bolsa. E segundo, essa luta que vocês começaram, que nós estamos juntos, para conseguir esses 300 milhões e a gente garantir com tranquilidade o fim desse exercício sem que precise buscar no próximo exercício o recurso como foi feito esse ano para prejudicar o recurso do ano que vem. Pessoal, muito obrigado. Desculpa aqui, mas eu estou com uma sinusite horrível, mas eu vim aqui pelo carinho que tenho a essa comissão e pelo quanto importante é o CNPq que eu conheço na minha vida. Obrigado, pessoal.